Oi, pessoal, tudo bem? Bom, resolvi hoje gravar esse vídeo aqui para vocês, para explicar alguns questionamentos que eu tenho recebido com muita frequência de algumas pessoas, de alguns alunos, né, de pessoas que têm interesse de fazer cursos de Reiki comigo, né, alguns já reikianos também, sobre o porquê, né, de eu não ministrar cursos de Reiki de forma conjunta ou de forma intensiva, ou seja, fazer do nível 1 ao mestrado em um final de semana, né? Eu recebi este questionamento de um aluno meu que me procurou e me pediu que ele gostaria muito de estar fazendo todos os níveis do Reiki em uma semana, porque ele gostaria muito de na outra semana já estar trabalhando com o Reiki, né? Então ele estava ansioso por terminar logo os cursos para começar a trabalhar. Então eu expliquei para ele todos os meus motivos, né? Pontuei todos os meus motivos e ele entendeu. Inclusive, ele me disse que foi muito coerente, que fez muito sentido para ele, e ele decidiu então não adotar essa metodologia e fazer os cursos de forma em processos, como eu faço, né? Cada nível tem um processo, um tempo que a gente deve esperar, né? Então, ele adotou essa metodologia porque fez sentido para ele. Porém, outras pessoas também me questionaram e me falaram o seguinte: Kellen, eu acho que seria importante para você se adaptar com as necessidades aqui ocidentais, onde o nosso mundo está acelerado e as pessoas anseiam muito por coisas rápidas, né? Então, você deveria estar se adaptando, porque tem muita gente fazendo os cursos de forma conjunta intensiva, oferecendo combos, né? Porque é a necessidade das pessoas e a gente precisa se adaptar à aceleração que o mundo está. Inclusive, essa pessoa me disse assim: e seria muito positivo para ti, porque de uma certa forma você vai estar fidelizando, né, essas pessoas a fazerem todos os níveis com você, né? E de forma financeira também é um recurso positivo, né? Porém, pessoal, assim, já vou dar um dos motivos pelos quais eu não adoto essa metodologia. Quem faz os cursos, quem ministra cursos, oferece cursos de forma conjunta, intensiva, né? Tudo junto e misturado. Geralmente o objetivo ali é formar terapeutas, né? O foco desses cursos geralmente é na técnica do Reiki, a técnica em si. A pessoa vai ensinar a técnica para que você se torne terapeuta reikiano. O meu objetivo com os cursos de Reiki não é formar terapeutas. Se os meus alunos se tornarem terapeutas reikianos, isso é uma consequência, né? Que vai de cada um dentro do objetivo que cada um tem, né? Mas o meu objetivo principal em ministrar cursos de Reiki é transformar, ajudar a transformar a vida das pessoas através do autoconhecimento, né? Que isso sim posteriormente te leva a se tornar um terapeuta, a ministrar cursos de Reiki, né? Mas isso tudo tem um processo, né, que te leva. O principal objetivo do Reiki, a verdadeira essência do Reiki, é esse caminho, né, de autoconhecimento, de transformação interior, que te leva para uma mudança de comportamento, de hábito. É uma jornada de evolução, né? Esse é o verdadeiro objetivo do Reiki. O Reiki não se resume em apenas uma simples técnica de imposição de mãos, né? A imposição de mãos, ela é apenas uma das 21 técnicas que o Reiki possui. Então, o pessoal tem focado mais na técnica, de ensinar a técnica do Reiki. Esse não é o meu objetivo.
Até porque nesses reikis intensivos, né, de fazer tudo ao mesmo tempo, num período muito curto, não tem como você absorver todo o conteúdo que o reiki tem, né? A pessoa vai focar realmente, o professor, né, vai focar realmente na técnica, né? Então, esse é um dos motivos, né, pelos quais eu não ministro cursos dessa forma, tá? E quais são os outros motivos? Bom, em primeiro lugar, para vocês entenderem bem o porquê, né? Pessoal, se a gente for analisar e pensar, os cursos de Reiki, eles foram divididos em níveis, do nível 1 ao nível 3B, né? Porque cada nível tem um propósito, existe um objetivo ali, né? Senão não faria nenhum sentido, para mim pelo menos não faz, os cursos serem divididos em níveis. Então eu ensinaria o Reiki de uma vez só, de uma forma só, e não teria essa necessidade de ter níveis. Para que níveis, né? Pessoal, assim, o nível 1 do Reiki, por exemplo, ele é o despertar. Ele é o nível que foca no teu autotratamento, no teu processo de autoconhecimento. É uma ferramenta que vai te auxiliar na tua cura interior, né? Então, ele é focado para você. Mikao Usui, que é o criador do Reiki, ele dizia o seguinte: como que eu vou curar o outro se eu ainda não me curei? Eu preciso começar por mim primeiro, né? Então, o nível 1, ele tem esse foco de autoconhecimento, né? Um caminho de evolução, onde você vai aprender a lidar com as situações do dia a dia. Você vai entender primeiro como que funciona a energia do Reiki, né? A entender como que essa energia funciona para você, como que você sente ela, né? Você vai aprender toda a parte teórica, né, da história do Reiki, os 5 princípios que devem ser adotados todos os dias por um praticante de Reiki. Você vai aprender a sua autoaplicação, como você fazer essa autoaplicação para benefício próprio, então para você curar suas questões, né? Esse processo todo interno, que é o foco do nível 1, né? O nível 1 também ele é considerado a cura física, né? Onde você vai trabalhar mais as questões materiais, físicas, né? Da sua vida. E também de você, né? Mas ele é focado nessa parte mais material, mais físico. Depois você passa por um processo de 21 dias de autotratamento, onde eu considero um processo muito importante para esse caminho de autoconhecimento, porque é nesse momento que você vai passar a se conhecer. Como que é para você sentir a energia? Quais são as sensações que você tem quando você se auto-aplica o Reiki, né? Quais são as questões que surgem para você limpar, para você curar, né? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente precisa testar em nós primeiro, né? Um exemplo bem básico, eu vou fazer um curso de manicure, né? Quando eu faço esse curso de manicure, primeiro eu vou fazer as unhas lá da minha mãe, das minhas tias, das minhas amigas, para ver se realmente eu tô fazendo certo, para mim criar uma segurança também, né? Para depois eu começar a atender as pessoas, né, de forma profissional. Eu preciso criar primeiro uma segurança. Eu preciso primeiro ter experiência. Eu preciso primeiro vivenciar aquilo. Concordam comigo? Então, no Reiki não é diferente. Você precisa passar pelo menos primeiro pelo processo de autocura, de autoconhecimento, de transformação interior, né? Depois que eu sentir que eu estou preparada, que eu consegui trabalhar muitas questões internas minhas, e eu sentir segurança que eu entendi, né, o Reiki, entendi como que isso funciona, entendi as técnicas que eu aprendi no nível 1, o símbolo, né, do nível 1 eu aprendi, não tenho dúvida nenhuma, tenho segurança em utilizá-lo, né? Quando eu me sentir preparada,
Aí sim, eu vou partir para o próximo nível, que é o nível 2, que é o nível onde você foca na aplicação de reiki em outras pessoas, onde você aprende a enviar o reiki à distância, onde você aprende várias outras técnicas focadas no atendimento em outras pessoas. E mesmo assim, no nível 2, mesmo tendo este foco já em aplicação em outras pessoas, eu preciso aplicar em mim o que eu aprendi primeiro. Porque o nível 2, ele é o nível da cura emocional e da cura mental, né? Então, primeiro eu preciso curar o meu emocional e o meu mental com o nível 2, para depois começar a aplicar o reiki e ajudar a curar questões emocionais e mentais das outras pessoas. Então, eu vou começar comigo primeiro, fazendo as minhas autoaplicações de reiki de nível 2. Eu vou testar em mim, vou usar os símbolos em mim, vou praticar bastante, vou trabalhar as minhas questões emocionais, as minhas questões mentais. Quando eu me sentir segura, entendi como que funciona, eu vou começar aos pouquinhos, aplicando reiki na minha família, nos meus amigos, nas pessoas mais próximas. E aí, quando realmente eu me sentir preparada, porque eu vivenciei, eu pratiquei, né? Eu consegui adquirir uma experiência com o nível 2 do reiki, com as técnicas que eu aprendi, né? Aí sim eu vou estar preparada a começar a atender pessoas, né? A ser terapeuta, vamos dizer assim, que já no nível 2 você já pode trabalhar com o reiki de forma profissional, né? Mas eu preciso passar por estes processos, porque se eu não testar em mim, não curar as minhas questões primeiro, se eu não aplicar na minha família, nos meus amigos, para mim praticar, será que eu vou saber o que eu realmente estou fazendo em um atendimento? Se eu não vivenciei, não adquiri experiência primeiro, né? Então, primeiro eu preciso criar uma experiência no que eu estou me propondo a fazer, até para ser uma boa terapeuta, para mim conseguir entender as pessoas que eu for atender, porque eu preciso vivenciar aquilo, né? Tenho que ter experiência. E quando eu me sentir preparada e pensar assim, não, agora eu entendi o nível 2, compreendi a utilização dos símbolos do nível 2, que são, tem um que é bem complexo, as pessoas demoram muito tempo às vezes para entendê-lo, para ativá-lo, né? Até para citar o nome, né, dele, às vezes é difícil e demora um tempo, né, para você decorar, vamos dizer assim, né? Então, quando eu sentir que eu estou preparada e eu tô segura, principalmente o mais importante, eu tenho segurança no que eu aprendi no nível 2, aí eu vou passar para o nível 3A. O nível 3A tem o propósito da cura espiritual, tá? Onde você, o reikiano, né, recebe mais um símbolo do reiki que está associado à cura espiritual. O nível 3A também é uma jornada mais profunda que o reikiano começa a adentrar nessa parte espiritual, né? É o nível 3A que te leva para esse caminho onde você vai entender que você é o mestre de si mesmo, que você pode fazer tudo que você quiser, a realização, né? O nível 3A é a realização. Você pode realizar tudo que você quiser, porque eu sou o mestre de mim mesma. Mas é uma jornada espiritual profunda que o reikiano precisa também trilhar. Então, o reikiano, primeiro, ele vai se auto-aplicar, porque ele precisa agora trabalhar as suas questões espirituais, é a cura espiritual. Então, eu vou trabalhar isso em mim primeiro, né? Vou entrar nessa jornada profunda espiritual primeiro, para alcançar, quem sabe, né, o Satori, a iluminação, né, como no Oriente eles falam sobre a evolução espiritual, que é o propósito do nível 3A, né?
Então, lá no nível 3A, você aprende técnicas mais focadas para cura espiritual, como a cirurgia psíquica dos karunas, que a gente aprende no 3A, utilização de pedras, de cristais, a programação desses cristais para a utilização deles, manobras de massagem com o reiki e várias técnicas focadas para essa questão da cura espiritual em você e em outras pessoas, né? E outra coisa muito importante, no nível 3A, o reikiano, ele passa por um processo de desapego da utilização dos símbolos, onde ele começa esse trabalho de entender que ele não precisa mais utilizar os símbolos nos seus atendimentos. E aí eu pergunto para vocês, como que você vai começar um processo de desapego da utilização de algo que você nem se apegou? Porque se você faz todos os níveis ao mesmo tempo, não vai ter um tempo hábil nem para você praticar, vivenciar e ter experiência, muito menos para desapegar de algo que você não praticou. Você não teve experiência, como é que você vai desapegar? Então, nesses intensivos eu acho que nem tem essa preparação de desapego da utilização dos símbolos, né? Não tem como, você vai desapegar de algo que você nem começou a praticar, já vai começar às vezes até dar cursos de reiki e nem praticou nenhuma utilização de nenhum símbolo, né? Nenhuma técnica, nada, né? Então, o nível 3A ele tem esse propósito, né? Primeiro, primeiro eu curo as minhas questões físicas, os meus apegos materiais, essa questão mais terceira dimensão, né? De ter uma mudança mais de hábito, de comportamento, uma mudança interna lá no nível 1. No nível 2 eu passo por um processo de emocional, cura emocional. Então eu vou curar as minhas questões emocionais, os meus traumas, tem muita coisa inconsciente, né? Que eu nem tenho consciência. Eu vou curar a minha mente. Mikao Usui dizia, né? Mikao Usui, criador do Reiki, dizia: quando a gente cura a mente, a gente cura o corpo. É através da mente que a gente cura o corpo. Então eu preciso curar a minha mente para conseguir curar o resto, né? Então passei pelo processo de cura material ali, né? Mais terrena, vamos dizer assim. Passei para cura emocional, passei para minha cura mental, e aí vou lá no 3A, a cura espiritual, onde eu vou trabalhar então essa jornada mais profunda na minha evolução espiritual. E aí quando eu atingir isso e tiver segurança, aí eu vou começar a atender com o que eu aprendi no nível 3A, né? E aí, quem sabe, se eu despertar e ter um chamado para ensinar o Reiki, aí eu vou dar o passo, depois de muita prática, muita experiência, eu vou fazer o mestrado, porque aí eu tenho aquela intenção de levar o ensinamento do Reiki para outras pessoas, que é a verdadeira essência do Reiki, né? O ensinamento. Mas aí o mestre, o professor, que se propõe a levar o ensinamento do Reiki para outras pessoas, ele tem que ter a consciência de que é uma responsabilidade. Existem vários critérios para você ser mestre de Reiki. E um desses critérios é você ser praticante de Reiki. Você ter, no mínimo, vivenciado, experienciado, aplicado o Reiki em outras pessoas. E, principalmente, você tem que saber de cor e salteado todas as técnicas, toda a história do Reiki. Como que você vai ensinar alguém uma coisa que você não vivenciou? Como que você vai levar o ensinamento de algo que você não praticou? Eu não consigo entender. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai pegar a teoria, vai focar na técnica e vai passar isso. Porque é impossível em uma semana você aprender todos os níveis do Reiki e sair ensinando no outro final de semana, gente. Sem ter praticado, sem ter vivenciado aquilo, como? Não faz sentido nem a palavra mestre, né?
Não entendo, não consigo entender isso, tá? Então, esse é mais um dos motivos pelos quais eu não adoto essa metodologia. Cada nível tem um processo a ser seguido, cada nível tem um propósito. Você não consegue curar as suas questões internas de um dia para a noite. Pode até ser que tenha algumas pessoas que consigam, mas tem pessoas que levam anos para isso. Não é num estalar de dedos. Não existe milagre assim. Então, existe todo um processo em cada nível do Reiki. Existe esse propósito. Como que você vai fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não me curei ainda, já tô aplicando Reiki em outras pessoas, nem sei o que eu tô fazendo. Porque com certeza eu tenho muita dúvida e insegurança no que eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo porque eu quero trabalhar com o Reiki. Eu quero ganhar dinheiro. Então eu vou focar na técnica. Mas aí eu não sei nem usar o Honsha Shonen lá direito. Mas eu vou fazer de qualquer jeito. Porque eu preciso trabalhar. E aí a semana que vem eu já vou abrir uma turma de Reiki. Vou começar a ensinar. Mas nem sei o que eu tô fazendo direito nas aplicações de Reiki. Mas eu vou ensinar, porque, é só eu gravar alguns vídeos ali, né? Estudo bastante a teoria ali, gravo vídeos explicando a história do Reiki, os 5 princípios, é fácil. E aí eu ensino. É o que tem acontecido nessa banalização que o Reiki tem sofrido ao longo do tempo, onde pessoas fazem esses cursos, num final de semana se torna mestre de Reiki e no outro final de semana tá ensinando. De forma online, né, virtual, gravando vídeos, né? E aí você paga lá um cursinho de Reiki, R$50, ou tá lá junto e misturado com várias terapias alternativas, né, e complementares, holísticas, né? E aí às vezes você cai numa cilada, né, porque as pessoas que procuram os cursos de Reiki, elas não têm essa consciência, né? Elas não têm esse entendimento. Então elas se deparam lá com cursos intensivos assim, elas acham legal. Nossa, eu vou fazer todos os níveis, sei lá, numa semana. Isso é muito legal, é interessante, né? Mas não sabem o que tem por trás de tudo isso também. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. E outra questão, tá, pessoal, também, que eu não posso deixar de falar, sobre um dos motivos também que me fizeram refletir a respeito disso, porque teve uma pessoa que falou pra mim assim, que eu tenho que me adaptar com as necessidades ocidentais, que o mundo tá muito acelerado, né? E que as pessoas querem realmente as coisas rápidas, né? Querem começar a trabalhar, querem começar a aplicar, querem começar a usar o Reiki logo, né? E que eu precisaria estar me adaptando ao mundo ocidental, nessa ansiedade que as pessoas têm em querer tudo para ontem, né? E aí eu me peguei refletindo a respeito, né? Refleti. E aí eu pensei o seguinte: qual foi, para quem é reikiano aí vai entender o que eu tô dizendo, qual foi o principal ensinamento de Mikao Usui dentro do Reiki? Lá dentro dos 5 princípios, apenas hoje. O que isso quer dizer? Que nós precisamos viver o momento presente, um dia de cada vez. Ele falava muito sobre não criar ansiedade e preocupação com o amanhã, né? Porque o Reiki é a arte secreta de se convidar à felicidade, é trazer felicidade, paz e harmonia, sem se preocupar com o amanhã. Esse seria o sentido da vida que Mikao Usui nos dizia, né? O sentido da vida é você viver em paz, em harmonia, sem se preocupar com o amanhã. E aí você que está me escutando aí, você me diz: como que eu vou adaptar o Reiki no mundo acelerado que a gente vive? Para as pessoas que querem as coisas para amanhã, para a ansiedade do mundo ocidental. Para mim, não faz sentido.
Como que você vai adaptar o Reiki, onde a sua essência diz que você tem que viver o hoje, um dia de cada vez, sem se preocupar com o amanhã, onde ele prega que a gente precisa trabalhar a paciência, vivenciar o momento presente, dar tempo ao tempo, fazer as coisas com calma. Eu preciso ser calma, não me preocupar, confiar. Em um mundo acelerado, para mim não faz sentido. Eu acho que é o contrário, gente. Não é o Reiki que tem que se adaptar a este mundo acelerado. É o mundo acelerado que tem que começar a desacelerar, e o Reiki vem como uma ferramenta para auxiliar as pessoas a não ter tanta ansiedade, a viver um momento de cada vez. Vocês entendem a reflexão? Então, o Reiki ele vem para nos auxiliar, auxiliar o mundo ocidental, né? Porque lá no Oriente é muito diferente daqui. Uma vez eu conversei com um japonês, esse japonês me falou isso, que o ocidental não conseguiu compreender de fato o que é o Reiki. Foi tentado adaptar o Reiki nas necessidades ocidentais, mas não está sendo muito assertivo. O Reiki está sendo muito banalizado, infelizmente. Como eu disse ali no início, as pessoas estão focando na técnica e deixando de lado a verdadeira essência e o ensinamento que o Reiki nos traz como uma ferramenta de autoconhecimento, de transformação interior. Essa é a verdadeira essência e objetivo que o Reiki tem. Mas ele veio para cá, né, lá em 1980, né, como uma simples técnica de imposição de mãos. Então faz muito pouco tempo, aliás, que a gente descobriu, né, algumas coisas aí. Então, gente, era isso. Eu queria só fazer esse vídeo aqui para explicar para vocês os meus motivos pelos quais, então, eu não realizo, não ministro cursos nessa metodologia ocidental, né? Eu sou muito conservadora, então eu prego muito o Reiki original, o Reiki oriental, o Reiki de Mikao Usui, né? A essência verdadeira dele. Eu acredito muito no meu propósito, na minha missão com o Reiki, que é levar o verdadeiro ensinamento. Então eu não consigo concordar, vamos dizer assim, né, com essas modificações também que estão sendo feitas, né, porque se perde muito. Eu não sou contra o conteúdo que é incluído nos cursos de Reiki. Eu sou contra você se apropriar de um nome, de uma técnica que já existe, para divulgar técnicas que nada tem a ver com o Reiki, né? E não concordo com a falta de muitas pessoas, a falta de respeito que muitas pessoas têm pelo criador do Reiki, né? Conheço algumas, né? Que a gente percebe que não respeitam a memória do criador do Reiki, né? Nem falam sobre ele em cursos de Reiki, dessas ramificações, né? Que vem surgindo cada vez mais como algo comercializado para ganhar dinheiro em cima das pessoas, né? Enfim, mas não era esse o ponto que eu queria chegar. Talvez eu faça um outro vídeo falando sobre isso em outro momento. Mas eu queria mesmo era explicar este ponto do porquê que eu, Kellen, não ministro cursos de forma em conjunto, né? Eu dou um prazo, né? De no mínimo um mês entre um nível e outro, e lá no mestrado muito mais tempo, né? E eu tento analisar, porque eu acompanho os meus alunos, e eu faço uma análise, né, para tentar perceber se a pessoa realmente está ou não preparada para passar para o próximo nível, né? Porque eu
tenho essa responsabilidade com os meus alunos de levar realmente o conteúdo correto, da forma correta, e eu gosto que eles não tenham dúvidas, que eles não fiquem com dúvidas, né? E que se sintam principalmente seguros no que eles estão fazendo e entendam realmente o propósito que o Reiki tem, né? De não levar isso como só uma técnica, tá? E aí me lembrei também que teve uma pessoa que me disse assim: mas Mikao Uzui, ele não ensinou de forma em níveis, né? Isso não vem de Mikao Uzui, foi de um aluno dele que deu continuidade no trabalho dele, que foi lá, né, e resolveu dividir os cursos de Reiki em níveis, mas Mikao Uzui, ele não ensinava assim, ele ensinava tudo junto. Verdade. Porém, ele não ensinava tudo junto e misturado. Ele respeitava os seus processos. Primeiro você vai curar você mesmo, depois você vai curar outras pessoas, mas primeiro você vai começar por você. Questões terrenas, questões emocionais, questões mentais, espirituais. E isso demorava anos para você aprender com ele. Não era assim num final de semana ou numa semana, todos os níveis, não. Tanto que ele nem passou todo o conhecimento que ele tinha, não teve tempo hábil para isso, para passar para esse aluno dele que deu continuidade depois, que foi o Sujiro Hayashi, né? Reikianos sabem da história. Então, o Sujiro Hayashi não teve tempo hábil para aprender tudo com o Mikao Uzui, né? Porque Mikao Uzui faleceu muito pouco tempo depois que ele criou o Reiki, né? E aí Sujiro Hayashi foi lá e dividiu os cursos de Reiki em níveis, mas como uma forma de organização, né? Porque ele era militar, ele era médico, né? Então ele era organizado. Então ele foi lá e vamos organizar essa bagunça aqui de forma mais organizada, né? Foi isso que ele fez. Então ele não modificou, ele só organizou, né? De uma forma mais também para se adaptar aqui no Ocidente, quando a Avai Takata trouxe o Reiki para cá. Mas cada nível tem o seu objetivo, o Reiki tem um objetivo de levar para um caminho de evolução e transformação e autoconhecimento. E é isso que eu prego nos meus cursos, é isso que eu defendo, né? É a verdadeira essência e o objetivo que o Reiki tem como uma filosofia de vida, transformação das pessoas e não apenas uma técnica de imposição de mãos para formar terapeutas reikianos, e sim pessoas melhores. Certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento, crítica também, né? Podem colocar aí, expor, né? A opinião de vocês aí nos comentários, teria o maior prazer em responder também. E é isso, gente. Cada um vai ter uma ideia, né? Cada um vai ter a sua opinião. E a minha é essa, certo? Espero que eu tenha explicado de uma forma que vocês tenham compreendido. Tá bem? Um grande abraço, então, para vocês. Até um próximo vídeo.